Juninho, Santo Espírito de Deus, ora, irmãos. Olha, com essa unção que foi derramada sobre a sua vida, peça para que Deus mova nessa noite, em cima do tema que vai ser anunciado, para que o Juninho seja instrumento de Deus. Fala conosco nessa noite, meu Deus. Fala conosco, Senhor, pelos lábios do Juninho, que ele só seja instrumento nessa noite de salvação, de santificação. Usa, Deus, da vida do Juninho nessa noite. Consagramos o ministério, a família, a vida do Juninho ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Pode ficar de pé ainda um instante, enquanto os irmãos oravam. Deus me dava uma palavra referente à igreja aqui reunida. Feche seus olhos para você receber essa palavra no teu coração. A palavra está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 18. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui, você que veio aqui hoje, e a sua visão está embaçada, e por algum tempo você esqueceu do Cristo. Talvez você diga: Júnior, mas eu tenho caminhado com Ele. Mas eu falo de uma mira certa, de um alvo que você não perde o foco dele nem um só segundo. Deus está dizendo que hoje é noite de Ele pingar em nossos olhos um colírio espiritual, para que nós voltemos a enxergar a direção em que nós nunca deveríamos ter saído, a direção que nos leva ao Cristo, a direção que nos leva à cruz, a direção que nos leva à renúncia, a direção que nos leva ao Calvário, a direção que nos leva a um amor maior por nosso Cristo Jesus. Eu quero profetizar que sobre os teus olhos serão pingados esses colírios hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder, porque Ele está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Júnior, mais conhecido aí como Juninho, da Elion. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, essa noite, para dar essa mensagem que vem no coração de Deus a cada um de nós, para falar desse santo, representado aqui por essa imagem, São Francisco Xavier, que junto com Santa Teresinha e mais o apóstolo Paulo, formam os baluartes da nossa comunidade. O nosso carisma, como a maioria que já sabe, é ser missionário. E nós entendemos espiritualmente, isso flui do nosso fundador, que nós precisamos de alguns pilares para sustentar o carisma dentro do nosso coração. E um desses pilares, representado por Santa Teresinha, nós trazemos para a nossa vida como santidade. O outro, representado pelo apóstolo Paulo, santo da igreja, representa o nosso equilíbrio espiritual, representa o nosso Pentecostes, uma espiritualidade equilibrada, um homem que se formou ali diante de Deus, que estudava a palavra, mas que era espiritual. E nós encontramos em São Francisco Xavier a radicalidade que nós precisamos ter para sustentar esse carisma que corrói o nosso ser, que corrói a nossa carne, que nos impulsa a falar de Deus até os confins do universo. É com muita alegria que eu falo desse santo aqui hoje, e vem até um pouco diferente, né? O Júnior, que costuma se enfeitar um pouco para pregar a palavra de Deus, fez questão de vir com a camiseta de São Francisco Xavier e de tirar os sapatos. Talvez você esteja perguntando por que o Juninho está pregando descalço.
Da onde ele tirou isso? São Francisco Xavier, toda vez que ele ia para uma missão, toda vez que ele entrava numa aldeia e ele se punha a pregar a palavra, ele fazia uma oração a Deus, e era sempre a mesma: Senhor, o que o povo necessita? O que o povo mais precisa? Que palavra eles precisam? Talvez era isso que São Francisco Xavier queria escutar de Deus. Que mensagem eles precisam ouvir? Que palavra precisa atingir o coração deles? O que o povo precisa ouvir da tua boca? E Deus dizia sempre a mesma coisa para São Francisco Xavier: o que o povo precisa é dos pés de um missionário. E ele tirava as sandálias dos seus pés e pregava descalço, porque ele entendia que o que o povo precisa era de alguém que dissesse o seu sim em favor daquelas almas. E eu estou aqui hoje em homenagem a esse santo, que se torna o meu santo de devoção, mais um, deles. E mais um porém, mais um porquê. São Francisco Xavier entendia que quando ele estava descalço, os seus pés entravam em contato com a terra e faziam ele lembrar de onde ele tinha vindo e da onde ele ia voltar. E ele tinha a convicção de que quem tinha que aparecer era Deus e não ele, que a glória era totalmente de Deus. Eu estou aqui nessa noite, irmãos, como enviado de Deus, como profeta de Deus Altíssimo. Eu tenho convicção da autoridade que Deus me concedeu, mas eu também tenho a convicção de que eu tenho que desaparecer para que Ele apareça. João Batista dizia com muita clareza que eu desapareça, que eu suma, que eu morra, para que a glória dEle possa transparecer na minha vida. Eu quero dizer para você que essa noite, a radicalidade que vai brotar dentro do teu coração vai brotar, porque a glória dEle já está aqui, e vai ficar muito mais claro conforme a vida deste homem for anunciada, for pregada, for narrada. Eu tenho certeza que se levantarão nessa noite missionários e missionárias do Deus Altíssimo, homens e mulheres que também tenham a coragem de tirar as sandálias dos pés e ir aonde Deus enviar, e ir aonde Deus precisa que você vá. É o que Deus precisa nessa noite, de pessoas, de homens e mulheres que se inflamem pelas missões, pelas almas e principalmente pelo Cristo crucificado. Aleluia. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 34. Sem esquecer, eu queria também dar boa noite àqueles que estão online, assistindo, acompanhando com a gente essa comunidade. Que Deus também possa abençoar infinitamente, e que a mesma unção que está aqui sobre as nossas vidas possa também chegar até vocês, aí onde vocês estiverem, nas suas casas. Amém ou misericórdia? Amém. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Olha aqui para os meus olhos. Que te aproveita ganhar o mundo inteiro, se você perder a sua alma? Pode fechar sua Bíblia. Eu escolhi esse texto do Evangelho, palavras que foram ditas da boca do próprio Jesus, para introduzir a história desse santo, que a igreja proclama como o padroeiro das missões, o grande intercessor dos missionários. Esse texto, essa palavra, foi a palavra que mexeu com São Francisco Xavier, e o que levou ele um dia a se converter e aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida, e aceitar a sua condição de missionário, de servo de Deus.
A história conta para nós que no dia 7 de abril do ano de 1506, próximo do descobrimento do nosso país, nascia esse menino, essa criança chamado Francisco Xavier. O seu pai chamava Juan, sua mãe Maria Xavier, do qual veio o sobrenome. A sua mãe era de família nobre, o seu pai também era de muita influência, junto com o rei da Espanha. Eles moravam num lugar chamado Navarra, que ficava dentro da Espanha, eram muito ricos, tinham muito dinheiro. Xavier, junto com seus 2 irmãos e as suas 2 irmãs, moravam num castelo, um castelo muito grande, muito belo, muito bonito. Um castelo cheio de segurança, cheio de respeito. Tinham muito dinheiro, tinham riquezas, tinham posses, tinham bens, tinham influências diante do rei João III naquela época, do rei da Espanha. E assim eles viviam uma vida normal, uma vida comum. E a história conta que por volta do ano de 1512, tropas castelhanas invadiram a Espanha, invadiram o reino de Navarra, onde morava Xavier, e uma grande batalha começou a acontecer naquele lugar, mas a família resistiu. Só que a família conseguiu resistir junto com a Espanha, porque batalharam junto, até o ano de 1515, só que no ano de 1515, aquelas tropas inimigas conseguiram vencer aquele reino, e o castelo todo foi destruído. Diz a história que só pouparam a casa onde eles moravam, que o castelo, para você entender, eram grandes fortificações, mas existia ali dentro do castelo, dentro daqueles muros, a casa onde morava Xavier, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, e só pouparam a casa da família. Então no ano de 1515 eles perderam tudo, perderam a riqueza, perderam o domínio da terra, perderam a influência junto com o rei, porque as tropas inimigas entraram e ali eles se viram perdidos, sem saída. Os seus irmãos que eram mais velhos, nessa época Xavier tinha 8 anos de idade. Os seus irmãos eram mais velhos, então eles entraram no meio da guerra, no meio da batalha, só que eles foram presos na época. Foram colocados numa masmorra, condenados à morte, mas anos lá na frente eles conseguiram ser soltos e não tiveram a sorte, vamos dizer assim, de morrer desta forma. Com 9 anos aproximadamente, São Francisco Xavier perde o seu pai. A história conta que com 14 anos, a sua mãe leva Xavier até Paris, até uma escola chamada Santa Bárbara, para que ele pudesse se formar ali. Ele queria estudar, queria se formar, e ali ele vai estudar numa escola boa, numa escola de nome, e vai se preparar para mais na frente poder cursar uma universidade. Xavier era muito inteligente, Francisco Xavier era um homem culto, era um homem muito sábio, e ele estuda, e ele consegue cursar a universidade. Ele se forma em literatura, se forma em filosofia, se forma em humanidades. Alguns dizem que chegou a se formar em medicina, tinha algumas práticas ali de médico, entendia de tudo. Era muito inteligente, era extremamente honrado, preocupado com a sua honra, ambicioso, mas muito na dele. Era muito quieto, muito reservado. Era difícil ter relacionamento com Xavier. Ele estudou, cursou a universidade. Depois que ele terminou a universidade, ele passou a dar aula dentro da universidade, a morar dentro da universidade. Alguns dizem, irmãos, que Xavier foi procurar nos estudos, e na universidade uma segurança que ele não encontrou na riqueza, no dinheiro, dentro da sua casa. Ele percebeu que o pai tinha nome, a mãe tinha dinheiro, mas quando a tropa entrou, eles perderam tudo. Então ele foi estudar, porque ele entendia que se ele estudasse, ele estaria um pouco mais seguro, de novo, de acontecer o que tinha acontecido com ele quando eles eram crianças. Então ele foi estudar, então ele foi buscar, ele praticava esporte, ele era dotado de várias inteligências, um homem muito culto, muito inteligente para a sua época. Mas a palavra diz, na verdade, a história conta nos livros de São Francisco Xavier, que por coincidência, que na verdade eu entendo como providência, houve um tempo dentro da universidade, que São Francisco Xavier foi colocado para dividir o quarto junto com Santo Inácio de Loyola, que na época era chamado de Inácio de Loyola, não era santo ainda da igreja. E eles começaram ali a morar juntos, e os dois não conseguiram ser amigos. Inácio até tentava ser amigo de Xavier, mas não conseguia, porque ele era chato mesmo, né? Disse que era meio mala. Nós conhecemos alguns assim, né? Até dentro da comunidade, meio marrento, aquele sabichão, sabe de tudo, orgulhoso, soberbo, mas porque realmente era inteligente, sabia do que falava, sabia da aula, era muito culto, muito influente, e ele mirava para isso. Essa era a direção de Xavier. Era inteligência, era honra, era ambição, era conquistar, era crescer cada vez mais, era estudar cada vez mais. E ele foi colocado dentro de um quarto de um homem que mirava as coisas de Deus.
que estava estudando porque queria ser sacerdote, porque queria fundar uma companhia de amigos para evangelizar no mundo inteiro. Então ele começa a tentar ser amigo de Xavier, mas não consegue, porque ele não dava abertura, não dava brecha, não dava espaço. E por 2 anos, Santo Inácio tentou ser amigo de Xavier, tentou conversar com ele, falava de Deus para ele, pregava a palavra, tentava acabar com aquela soberba, acabar com aquela honra própria que ele guardava, que ele tinha para ele, e que para ele era a maior riqueza que ele tinha, era a honra de ter estudado, era a honra de ter se formado, era a honra de ter conseguido se tornar alguém na vida. Mas um dia Santo Inácio surpreende Xavier, com uma palavra que vem no coração de Deus. Ele prega uma homilia numa conversa que ele tem ali com seu companheiro de quarto até então, porque não era amigo. Diz para ele: olha, Xavier, o que vale ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a sua alma. Aquilo mexeu com Xavier profundamente, porque entendo também que era hora de Deus falar com ele. Eu entendo que era hora de Deus começar a trabalhar naquele homem. Irmãos, pense num homem difícil. A Bíblia diz que Santo Inácio foi um dos maiores modeladores de homens da história. E ele fala assim que São Francisco Xavier foi a massa mais difícil que ele encontrou. Porque o homem difícil de dobrar, o homem difícil de conversar, o homem difícil de conseguir fazer entender as coisas. Mas irmãos, quando ele ouve essa palavra, Jesus Cristo consegue se apresentar a ele através dessa palavra, porque vem de contra com tudo aquilo que ele estava buscando. É uma maré que vinha jogar contra tudo aquilo que Xavier estava querendo para a vida dele, e a partir daquele dia ele se converte. Eu estava esperando, irmãos, quando eu estudava a história de São Francisco Xavier, uma conversão extraordinária, algo espiritual, como o Joviano conta, que às vezes que sobe no céu, e que desce na terra, e que vê anjo, e que vê, e é como se tivesse. Eu tentava imaginar uma conversão extraordinária por conta de tantos feitos que ele fez em vida. E quando eu estudo a história daquele homem, eu descubro que ele ouviu uma palavra que mexe com o coração dele. Ele entende que aquilo é uma verdade revelada por Jesus Cristo, e ele resolve dar o seu sim. E o seu sim é completo, não é pela metade. É como a Mariana dizia semana passada sobre Santa Teresinha: foi um amor que se entregou por inteiro e não pela metade. O homem que despojou a sua vida, irmãos, e do dia para a noite ele mudou. Ele não queria mais a inteligência como foco, ele não queria mais a riqueza, ele não queria mais a honra, ele não queria mais a ambição, ele não queria mais a soberba. Talvez você diga: Júnior, mas como é que você chegou a essa conclusão? Porque ele começou a participar das experiências espirituais de Santo Inácio. Se você for pesquisar, você vai ver quão belos são os ensinamentos espirituais de Santo Inácio de Loyola. E ele começa a se aprofundar naquelas experiências, começa a conhecer o Jesus, né, na intimidade, começa a aprofundar no amor de Jesus Cristo, começa a se aproximar da cruz, começa a se aproximar daquele que foi imolado, daquele que morreu pelas almas, daquele que morreu por toda a humanidade, daquele que deu a sua vida, daquele que derramou o seu sangue, daquele que deu todos os dias que ele teve pela humanidade. São Francisco Xavier começa a ter intimidade com o Pai, intimidade com o Filho, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aquele homem passa a ser diferente. E em 15 de agosto de 1534, São Francisco Xavier, junto com Santo Inácio de Loyola, mais 6 jovens, vão para cima de um lugar, numa capela que foi construída num lugar chamado Monte dos Mártires, o lugar onde eles escolheram para fazer a consagração da comunidade Companhia de Jesus. Eu vou explicar para você o que significa esse lugar. Um santo da igreja chamado São Dionísio morreu lá em cima. Na verdade, vários mártires morreram, mas quando esse homem morreu, no ano 250 depois de Cristo, entendeu-se, né, e viu-se a necessidade de construir uma igreja em homenagem a esse santo, que teve a sua cabeça decapitada por pregar a palavra de Deus na França, em Paris. E a história conta que depois que ele perdeu a sua cabeça, ele pegou a sua cabeça no chão e andou 10 quilômetros com a cabeça na mão, pregando a palavra de Deus e anunciando o reino de Jesus Cristo para aquele povo que viu ele perdendo a cabeça. São Francisco Xavier, junto com Santo Inácio de Loyola, no seu sim, que envolvia uma radicalidade profunda, resolvem fazer um compromisso, um voto com Deus, num lugar chamado Monte dos Mártires. Eles já estavam dizendo para Deus: nós queremos dar a nossa vida pelo Evangelho e pelas almas. Foi aonde eles fizeram um voto de pobreza, de castidade e de vida em comum. O homem que queria segurança, irmãos, resolveu ser pobre. O homem que queria honra resolveu viver
abandonado nos braços de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Isso é radicalidade. O tema hoje é falar de São Francisco Xavier voltado para a radicalidade. O que é radicalidade? É uma fé enraizada. É uma fé que tem raízes. É uma fé enraizada na palavra. É uma fé que não busca vertentes, que não busca caminhos para fazer talvez a própria vontade, mas é uma fé que olha para a palavra e cumpre ela do jeito que está escrito.